Antes, quero deixar aqui com vocês a sugestão de 2 livros. Os dois chamam Álgebra Linear. O primeiro é o do Alfredo Istenbruch e do Paul Interley, tá bom? O segundo, o do Boldrini. Bom, os links dos 2 livros estão colocados na descrição, assim como o link do artigo sobre matriz inversa que nós usamos, né, o link do artigo do nosso site que nós usamos para confeccionar essa aula. Aqui agora nós vamos falar de uma fórmula para calcular a matriz inversa, e ela envolve uma outra matriz chamada de matriz adjunta. Quando a gente define o determinante pelo método de Laplace, a gente insere alguns elementos que estão ligados aos elementos das matrizes, chamados de cofatores. Tá? Os cofatores eles são importantes na matriz inversa porque a matriz gerada por todos os cofatores vai ter uma ligação com a matriz inversa. Mas vamos lá, vamos lembrar aqui o conceito de cofator. Dada uma matriz quadrada A de ordem n maior ou igual a 2, a gente vai denominar a menor complementar do elemento a e j, ou seja, o menor complementar está ligado ao elemento da matriz, e é indicado por m e j, ao determinante da matriz quadrada de ordem n-1, ou seja, uma ordem imediatamente inferior à matriz original, que se obtém suprimindo a linha I e a coluna J da matriz A. Tá? A gente vai denominar de cofator do elemento a e j, indicado por esse a e j maiúsculo, o número dado por menos 1 elevado a i mais j, m e j. Tá ok? O que vai acontecer? Eu vou pegar aqui uma matriz de ordem 3. Vamos pegar aqui o elemento A22. Bom, esse elemento A22, o menor complementar dele vai ser o M22. Tá? E ele vai ser o determinante formado pela matriz de ordem 2, ou seja, minha matriz é de ordem 3. A matriz quadrada de ordem n-1, então, é ordem 3 menos 1, ordem 2. Formada pelos elementos A11, A13, né? Então você vai ter A11, A13, A31 e A33. Por quê? Porque eu suprimi os elementos da segunda linha e da segunda coluna. Então esse é o meu M22. O A22, ele vai ser menos 1 elevado a 2 mais 2, que multiplica esse M22. Tá bom? Então, se eu tenho uma matriz de ordem 3, eu vou ter 9 cofatores, que vou ter o A11, o A12, o A13 e assim sucessivamente. Para cada cofator, eu vou ter que determinar o menor complementar. Ok? Bom, a matriz formada por todos os cofatores é chamada de matriz cofatora de A. A transposta da matriz cofatora de A é chamada de matriz adjunta. Tá bom? Isso posto, é possível mostrar que a inversa de uma matriz A, caso exista, tem uma ligação com essa matriz adjunta, dada pela seguinte fórmula. A inversa de A é 1 sobre o determinante de A. Lembre-se, para a matriz inversa existir, o determinante tem que ser diferente de zero. Que multiplica a matriz adjunta de A, ou seja, a matriz dos cofatores transposta. Tá bom? Essa fórmula aqui, ela vai ser uma fórmula que vai nos dar a matriz inversa. Só que aqui ela tem alguns problemas. Por exemplo, eu tenho quase certeza que essa vai ser a fórmula que vai nos dar a regra de Cramer, tá? Lá para sistemas lineares. Mas aqui tem um problema, né? Essa fórmula ela é pouco prática quando n é maior que 4, por exemplo. Mas para ordens 2 e 3 ela até que funciona bem. Não que ela não funcione para ordens superiores, ela funciona. Mas ela vai ser pouco prática. Porque pense o seguinte, uma matriz de ordem 4, você vai ter que calcular, uma matriz de ordem 2, perdão, você vai ter que calcular 4 cofatores, um cofator para cada elemento da matriz. Uma matriz de ordem 3, você vai ter que calcular 9 cofatores, um para cada elemento da matriz. Uma matriz de ordem 6, você vai ter que calcular 36 cofatores, cada cofator é um determinante de ordem 5. Tá? Então, não é assim tão simples quando você vai subindo a ordem das suas matrizes. Mas vamos usar essa fórmula para estabelecer a inversa, uma fórmula da matriz inversa de uma matriz 2 por 2. Tá? Então, como encontrar a inversa de uma matriz de ordem 2?
Vamos considerar uma matriz genérica de ordem 2 dada por ABCD. Tá? A gente sabe então que o determinante de ordem 2, produto da diagonal principal, menos o produto da diagonal secundária. AD menos BC. E aí, nós precisamos que ele seja diferente de zero para que essa inversa exista. Então, nós vamos assumir isso. Tá? Então, vamos lá. Vamos encontrar a matriz adjunta, né, dessa matriz A. Então, para encontrar a matriz adjunta, eu preciso encontrar o meu A, 1, 1. E ele é o quê? Ele é menos 1 elevado a 1 mais 1, que multiplica o menor complementar, que é o determinante onde eu vou suprimir essa linha, desculpa, essa coluna e essa linha. Então, determinante D. Ok? Bom, o A22, ele vai ser menos 1, 2 mais 2, que multiplica o seguinte determinante. Eu vou eliminar a segunda linha, segunda coluna, sobrou A. Tá? O A12 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2, que vai multiplicar... Bom, A12 nós vamos tirar a primeira linha, segunda coluna, então ele é C. Tá? E por fim, o A21, que vai ser menos 1 elevado a 2 mais 1, determinante da matriz de ordem 1, nós vamos tirar aqui a segunda linha e a primeira coluna. Você vai sobrar com o elemento B. Tá bom? Ok, então aqui o que você tem? 1 mais 1 é 2, então menos 1 ao quadrado igual a 1, então aqui é D. Tá? Porque isso aqui não é módulo, isso é o determinante. Menos 1 elevado a 2 mais 2 é menos 1 à quarta, então é 1 determinante de A. O A12, então, você vai ter menos 1 elevado ao cubo, que dá menos 1. Então, isso aqui vai ser menos C. E, por fim, nós teremos, então, menos B. Então, observe o seguinte. A matriz cofatora de A vai ter os seguintes elementos. D, menos C, menos B e A. Certo? Então, a matriz adjunta, que é a matriz dos cofatores transposta, vai ser essa daqui, onde eu vou inverter linha com coluna. Então, vai ficar D menos C, menos B e A. Perceba que ela tem uma característica interessante, né? Ela é a matriz A, onde você troca os elementos da diagonal principal de posição e troca o sinal dos elementos da diagonal secundária. E aí, utilizando a nossa fórmula, qual que é a fórmula dada? A matriz inversa é 1 sobre o determinante de A, que multiplica a transposta da matriz cofatora. Ok? Então, vai ser 1 sobre o determinante de A, 1 dividido por AD menos BC, que multiplica essa matriz que nós acabamos de encontrar aqui. Então, por isso que nós vamos chegar nessa forma que está colocada aqui. Tá bom? Então, você tem aí uma fórmula para a matriz inversa de ordem 2, desde que o determinante da sua matriz seja diferente de zero. Ok? Gostou da aula? Então apoie o nosso projeto, eu sempre peço isso para você curtir a aula, compartilhar a aula com seus colegas, né, se você achar que vai ajudar eles também, e inscrever no nosso canal, porque isso mostra força, mostra crescimento do canal e cada vez mais a gente pode estar oferecendo conteúdos para vocês. Quer alguma aula de algum conteúdo? Coloca aí nos comentários que assim que possível eu tento colocar a videoaula para vocês, tá? Se essa aula te ajudou muito e você quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, faça um Pix para nós. A chave Pix está aí, tá? Para você poder nos ajudar. Ok? Então era isso. Até a próxima aula. Abraços.